Na ilha ensolarada de Creta, a poucos quilômetros ao sul da moderna Herakleion, existe uma ruína que parece mais um sonho do que um lugar real. Corredores de pedra serpenteiam em todas as direções. Salas se retorcem e se dobram sobre si mesmas. Escadarias levam a lugar nenhum. Mesmo hoje é fácil perder o senso de direção. Este lugar é Knossos, o coração da civilização minoica e o suposto berço de um dos mitos mais duradouros da história humana, o labirinto do Minotauro. Mas antes de existir uma lenda, existia um palácio diferente de qualquer outro, construído por volta de 1900 a.C. e expandido ao longo dos séculos. Knossos não era só uma residência real, era uma cidade inteira sob um mesmo teto. Com cerca de 14 mil metros quadrados, tinha mais de 1.000 cômodos, poços de luz, depósitos, santuários, oficinas e talvez os primeiros vasos sanitários com descarga da história. Tinha água corrente, apartamentos de vários andares e um sistema intricado de circulação de ar. Não era uma fortaleza primitiva. Era uma obra-prima da arquitetura. Para os arqueólogos modernos, Knossos parece caos organizado. Para os visitantes antigos, provavelmente parecia mágica. O homem que trouxe Knossos para a atenção do mundo moderno foi o arqueólogo britânico Arthur Evans. No início dos anos 1900, Evans escavou o sítio e logo se convenceu de que ali nascia o mito do labirinto grego. A planta era desorientadora, a arquitetura profundamente simbólica, e por todo lado, Evans encontrava motivos de touros pintados nas paredes, esculpidos na pedra ou moldados em pequenos amuletos dourados. Afinal, o touro era sagrado para os minoicos. Evans foi além, dando à civilização o nome do mítico rei Minos. Se Minos existiu ou não, sua lenda ficou inseparável das ruínas. Mas aqui vem o detalhe curioso. Ninguém encontrou um labirinto literal. Não há um labirinto subterrâneo, nem celas de prisão, nem um monstro meio homem, meio touro. O que temos é algo bem mais misterioso. Uma cidade desenhada em voltas, alas e camadas, deliberadamente difícil de navegar. E quanto mais você avança, mais as linhas entre história e mito se embaralham. Fica a dúvida: foi o Minotauro que nasceu dessas paredes ou o próprio palácio era o monstro? Knossos pode não entregar seus segredos facilmente, mas é mestre em nos fazer perguntar as perguntas certas. O mito é tão famoso quanto a ruína, uma criatura monstruosa, metade homem, metade touro, presa em um labirinto tão complexo que ninguém que entrava conseguia sair. Só Teseu, o herói ateniense, conseguiu matar a fera e escapar, graças a um novelo de linha e à astúcia da princesa Ariadne. Mas de onde veio essa história? E por que um labirinto? As versões mais antigas do mito falam do rei Minos, poderoso governante de Creta, que exigia tributo de Atenas, 7 jovens e 7 donzelas por ano. Essas almas desafortunadas eram oferecidas ao Minotauro, criatura nascida de punição divina e vergonha. O Minotauro, trancado em um labirinto subterrâneo, simbolizava o lado sombrio do poder, algo selvagem escondido por trás da grandiosidade. Para os gregos antigos, Creta era terra de riqueza, mistério e temor. Seu povo, os minoicos, eram vistos como elegantes, mas também estranhos. Seus rituais envolviam touros, sua arte mostrava deuses incomuns, e seus palácios não se pareciam em nada com o continente. Para um grego do continente, por volta de 1000 a.C., Knossos devia mesmo parecer outro mundo. O touro era sagrado na cultura minoica. Afrescos mostram homens e mulheres saltando sobre touros em exibições rituais. Chifres de consagração, estilizados como chifres de touro, apareciam em telhados e altares. Some a isso um palácio que parece um labirinto, e os ingredientes do mito estão prontos. Mas, e se o Minotauro não fosse só um monstro, e sim uma metáfora? Alguns estudiosos acreditam que o mito é memória do domínio cretense sobre Atenas, uma época em que Atenas realmente pagava tributo a um poder mais forte e estranho. O labirinto pode simbolizar a armadilha política dos estados mais fracos, e o Minotauro, a força bruta e aterrorizante por trás do domínio minoico. Outros enxergam algo mais psicológico,
o labirinto como a mente inconsciente, o Minotauro como nossos impulsos ocultos, e Teseu como o herói que entra na escuridão guiado apenas pelo fio da memória. De todo modo, o mito continua entrelaçado a Knossos. O palácio é o mais próximo que já encontramos de um labirinto real. Nada de monstro, nada de Ariadne. Mas talvez algo ainda mais profundo. Não apenas um mito ecoando pela história, mas uma história querendo se tornar mito. Muito antes de Atenas erguer templos de mármore ou Esparta afiar lanças, existia a civilização minoica, uma das primeiras sociedades avançadas da Europa. Eles dominavam não pela guerra, mas pelo comércio, pela arte e por uma arquitetura quase sobrenatural. No centro de seu poder estava Knossos, um palácio que não era só residência real. Era centro de cultura, de rituais e da economia. Os minoicos floresceram de cerca de 2600 a 1400 a.C. Baseados em Creta, desenvolveram uma rede comercial que alcançava o Egito, a Mesopotâmia, o Levante e até as distantes praias da Espanha. Seus navios cortavam o Mediterrâneo como flechas silenciosas, levando cerâmica, açafrão, bronze e artigos de luxo. Não construíam grandes exércitos, construíam relações, e isso, mais do que armas, trouxe riqueza. O que mais impressiona na cultura minoica é o quanto ela era diferente da dos gregos que vieram depois. Sua arte celebrava a natureza, os animais, o movimento fluido do corpo humano, não a guerra nem castigos divinos. Afrescos mostram dançarinos, golfinhos, atletas saltando sobre touros. Até as deusas eram diferentes, figuras poderosas, de seios à mostra, segurando serpentes, símbolos de fertilidade, transformação e proteção. No centro de tudo estava Knossos, não uma fortaleza num monte, mas um complexo num vale fértil. Sem muralhas defensivas massivas, sugerindo que os minoicos se sentiam seguros na ilha, ou impunham respeito suficiente para não precisar se defender. A confiança deles era arquitetônica. Prédios de vários andares, pátios com colunatas e sistemas de encanamento avançado mostravam uma sociedade muito à frente de seu tempo. E ainda assim, com toda essa sofisticação, os minoicos não deixaram registros escritos decifrados. Sua principal escrita, o Linear A, permanece indecifrada até hoje. Não sabemos como se chamavam. Não sabemos no que seus reis acreditavam, que preces faziam ou o que realmente acontecia dentro das paredes de Knossos. O que temos são as ruínas, a arte e a influência deles, absorvida depois pelos micênicos e ecoada nos mitos gregos. Os minoicos não eram apenas construtores de palácios, eram arquitetos do mistério. E Knossos não era só um edifício, era o coração pulsante de uma civilização que brilhou por um momento como luz do sol no mar Egeu e depois sumiu. Mas alguns dizem que o eco deles ainda vaga pelo labirinto. Andar por Knossos é andar pelo tempo. Camadas, confusão, beleza. Não é só a escala que impressiona, é o desenho. Salas levam a outras salas. Corredores se dividem e somem. Clarabóias cortam o interior do prédio. Escadas se enrolam nas sombras ou desembocam, de repente, em pátios ensolarados. Nada ali anda em linha reta. Não é difícil entender por que os antigos sussurravam labirinto. Knossos não era só palácio, era um organismo vivo. Com cerca de 14 mil metros quadrados, o complexo continha mais de 1000 cômodos, alguns minúsculos, outros grandiosos. Não eram salas jogadas ao acaso. Eram oficinas, depósitos, santuários, apartamentos e salões do trono, todos organizados ao redor de um grande pátio central que talvez sediasse cerimônias públicas ou rituais com touros. O palácio era construído em vários níveis, chegando a 4 ou 5 andares em alguns pontos, aproveitando inclinações naturais e terraços artificiais. Para navegar sem se perder, era preciso memória, instinto, ou um fio como o de Teseu. Mas sob esse caos aparente, havia uma inteligência notável. Os minoicos dominavam a ventilação natural, resfriando salas com dutos de ar e escadas abertas. Canalizavam água da chuva por tubos de barro
e tinham vasos sanitários com descarga muito antes de Roma popularizar a ideia. Um dos espaços mais icônicos é o chamado Salão do Trono, batizado por causa de uma cadeira de alabastro incrustada na parede, ladeada por bancos. Ao redor, afrescos de grifos, guardiões míticos. Seria o assento de um rei sacerdote, de uma deusa ou de um tribunal sagrado? Ninguém sabe ao certo. E as paredes, elas falam em cor. Afrescos vibrantes mostram golfinhos nadando acima de banheiras, mulheres em saias franzidas de busto nu, jovens saltando sobre touros no ar. A arte não era só decoração, era identidade, fluida, natural, profundamente conectada à terra e ao mar. E quanto mais fundo você vai, mais que nossos desorienta. Alguns espaços parecem feitos de propósito para confundir. Talvez aí esteja a raiz do mito do labirinto. Não uma prisão para monstros, mas um palácio que parecia vivo. Um edifício feito para inspirar reverência, rituais e um toque de medo. Nada de portas trancadas, nada de bestas míticas. Apenas um lugar criado para fazer você se perguntar onde está e o que espera na próxima esquina. Knossos não era apenas um centro administrativo ou uma residência real. Era um local de culto, uma expressão arquitetônica da alma minoica, mergulhada em ritual, mito e mistério divino. Ao contrário dos templos gregos posteriores, não há colunas imponentes para Zeus ou santuários de mármore para Atena. O mundo espiritual de Knossos é mais sutil, entrelaçado no tecido do próprio edifício. Santuários escondem-se nos cantos. Pilares surgem como sentinelas sagradas. Chifres estilizados, esculpidos de forma simbólica, aparecem nos telhados e altares. Onde quer que se olhe, o touro domina, sugerindo uma ligação poderosa entre culto, natureza e este animal reverenciado. Os minoicos não pareciam temer o touro. Eles o celebravam. O famoso afresco do salto sobre o touro em Knossos não é apenas arte atlética, pode ser o retrato de um rito religioso. Jovens saltando por cima de um touro em disparada, presos numa dança de perigo e graça. Não era esporte, era teatro sagrado. Possivelmente, uma oferenda aos deuses ou uma vitória simbólica sobre o caos. Há também as deusas das serpentes, descobertas nos depósitos sob o palácio. As figuras das deusas das serpentes estão entre os artefatos minoicos mais icônicos. Seios à mostra, braços erguidos com serpentes enroladas nas mãos ou pelo corpo, essas figuras irradiam poder. Não são ídolos submissos, são guardiãs da casa da fertilidade e talvez da própria vida. Para os minoicos, as serpentes simbolizavam renovação, renascimento e mistério, criaturas da terra e do submundo. Os ambientes onde esses objetos foram achados sugerem santuários domésticos ou espaços de ritual. Cantos sagrados e silenciosos, escondidos no coração pulsante do palácio. Combinando o afresco, os chifres, os altares e os corredores labirínticos, todo o complexo começa a parecer uma máquina ritual. Uma estrutura construída não só para morar, mas para se conectar com o divino. Não existe um templo centralizado em Knossos, porque o palácio em si era o templo. Seu traçado, sua arte, seu design, tudo fazia parte de uma visão de mundo espiritual, onde as fronteiras entre sagrado e profano simplesmente não existiam. Era um lugar onde o mito era arquitetura, onde um corredor podia se tornar passagem para os deuses, e cada eco nas câmaras de pedra talvez tenha sido, um dia, uma prece sussurrada. Knossos não abrigava apenas pessoas, abrigava deuses. Durante séculos, Knossos foi farol de prosperidade, inovação e sofisticação cultural. Até que algo aconteceu. Algo súbito, inexplicável. Por volta de 1400 a.C., o palácio foi abandonado, os afrescos deixados para se apagar, e a civilização minoica que já reinara sobre os mares desapareceu como névoa sobre o Egeu. O que aconteceu? Existem teorias. Algumas apontam para a natureza. Em torno de 1600 a.C., a ilha vulcânica de Thera, a atual Santorini, entrou em erupção num dos maiores cataclismos da história humana.
O estrondo foi tão colossal que provavelmente causou tsunamis que devastaram a costa norte de Creta, destruindo portos e campos agrícolas. Nuvens de cinza podem ter bloqueado o sol, sufocando colheitas e desorganizando o clima. Embora Knossos não tenha sido destruída imediatamente, as consequências da erupção podem ter abalado seus fundamentos econômicos, políticos e espirituais. Outros olham para a guerra. Por volta de 1450 a.C., o poder emergente dos micênicos gregos do continente pode ter se aproveitado da fraqueza minoica. Evidências arqueológicas sugerem que Knossos foi reocupada por um breve período, mas a cultura já era outra. A arte tornou-se mais marcial. O linear A, a escrita minoica, foi substituída pelo linear B, usado pelos escribas micênicos. O palácio, que já vibrara com deusas das serpentes e saltadores de touro, agora sussurrava em língua estrangeira. Alguns estudiosos acreditam que os micênicos não invadiram num só golpe, mas foram absorvendo a ilha aos poucos, primeiro pelo comércio, depois influência e, por fim, domínio. Outros argumentam que um colapso interno, revolta, instabilidade política, a falha da elite, contribuiu igualmente. O mais marcante é a ausência de violência explícita nas ruínas. Não há esqueletos carbonizados, nem sinais de massacre em massa. Knossos não caiu com um grito, caiu com um sussurro. O grande sistema palaciano simplesmente parou. Os cômodos ficaram silenciosos, os rituais cessaram. E a natureza voltou, vagarosamente. Quando Homero cantou sobre Creta em suas epopeias, Knossos já era mito antigo, uma lembrança enredada em histórias de reis, monstros e labirintos. E talvez seja adequado, porque o que matou Knossos não foi só erupção ou invasão. Foi o tempo. E o modo como todas as coisas grandiosas, por mais belas que sejam, acabam se enterrando sob o peso de novos impérios. Mas os ossos permanecem. E se você escutar com atenção, o labirinto ainda vibra sob a terra. Por milhares de anos, Knossos ficou adormecida sob o solo cretense. Só mais um monte de pedras perdido no tempo, seu nome esquecido, seus mitos distorcidos, suas paredes engolidas por oliveiras e poeira. Até que um homem resolveu perseguir uma lenda. Seu nome era Sir Arthur Evans. E ele não apenas redescobriu Knossos, ele a reimaginou. Em 1900, Evans, um arqueólogo britânico com gosto por drama e amor profundo pelo mito homérico, comprou o terreno que cobria as antigas ruínas. Os agricultores locais já encontravam selos e artefatos estranhos, sinais de que algo enorme dormia ali sob seus pés. Evans começou a escavar. O que encontrou mudaria a história do Egeu para sempre. Revelou um palácio tão vasto, tão complexo e tão avançado que estava convencido de estar diante da casa mítica do rei Minos. Os afrescos, os chifres, a pura estranheza arquitetônica do sítio, para ele tudo apontava para uma coisa: o labirinto. Evans não era só arqueólogo, era um contador de histórias, às vezes até controverso. Deu ao povo que construiu Knossos o nome de Minoicos em homenagem a Minos. Interpretou símbolos, reconstruiu afrescos e restaurou partes do palácio usando concreto armado. Uma decisão que recebeu tanto elogios quanto críticas. Alguns chamam de visão ousada, outros de vandalismo, porque o que se vê hoje em Knossos é parte ruína antiga, parte imaginação eduardiana. Ainda assim, Evans fez o que ninguém ousara. Deu vida nova a Knossos. Mostrou à Europa um vislumbre de um mundo da Idade do Bronze, muito mais antigo que a Grécia clássica, uma civilização de arte, mistério e elegância marítima. Descobriu também o linear A, um sistema de escrita ainda não decifrado, abrindo novas perguntas sobre linguagem, alfabetização e os limites do nosso entendimento histórico. Mas Evans fez mais que escavar pedras. Ele ressuscitou um mito e forçou historiadores a encarar o fato de que, por trás da lenda do labirinto, havia algo real, complexo, profundamente humano, um palácio que se sentia como um labirinto, uma civilização que deslizou para as sombras
e um homem que arrancou a terra só para descobrir uma história ainda mais estranha e bela do que jamais imaginou. Knossos dormiu por 3.000 anos. Evans tocou o sino que a acordou. Caminhar por Knossos não é só atravessar a arquitetura, é atravessar uma linguagem de símbolos. Afrescos, relevos, padrões estão em toda parte. Mas os minoicos não deixaram uma pedra de Roseta. Sua escrita principal, o linear A, continua indecifrada. Em vez de ler seus pensamentos, temos que enxergá-los pintados no reboco, esculpidos nas paredes, escondidos nos desenhos. O que, afinal, eles tentavam dizer? A arte de Knossos é diferente de tudo no mundo antigo. Não há obsessão por guerras, nem fileiras de reis ou heróis endurecidos pela batalha. Em vez disso, vemos natureza, golfinhos saltando, lírios floridos, aves em voo e touros sagrados. As figuras humanas estão vivas, elegantes, muitas vezes dançando ou em rituais. Mesmo em cenas de perigo, há ritmo e beleza. Os minoicos não narravam conquistas, celebravam ciclos da vida e talvez a ordem cósmica. O símbolo mais marcante é o machado duplo, ou labris. Encontrado em Knossos, em santuários, afrescos, até gravado em pedras, o machado duplo é visto como símbolo religioso, possivelmente ligado à divindade feminina ou aos ciclos celestiais. Alguns sugerem que a própria palavra labirinto venha de labris, fazendo do labirinto não um emaranhado, mas a casa do machado duplo, um espaço sagrado, não uma armadilha. E há os chifres de consagração, chifres de touro estilizados no alto de paredes e altares, talvez marcando o limiar entre o sagrado e o mundano. Junte isso às frequentes imagens de touros e aos rituais de salto. E fica claro que o animal tinha enorme significado espiritual. Se representava a natureza, fertilidade, caos ou uma presença divina, ninguém concorda. Mas o touro está em todo lugar. Até o traçado de Knossos pode ter significado simbólico. Alguns arqueólogos acham que foi construído para espelhar padrões celestes ou sazonais. Seus corredores sinuosos e salas aninhadas podem ser uma jornada pela vida, pela morte, pelo submundo. Um labirinto espiritual, não físico. Mas, sem uma escrita decifrada, toda teoria caminha na corda bamba entre o insight e a imaginação. Os minoicos falavam em símbolos, não em histórias, e assim somos obrigados a interpretar. O que Knossos está dizendo? Ouvimos os ritmos, vemos as imagens, mas o sentido permanece fora de alcance, como um fio se desfazendo no mito. Knossos é ruína, sim, mas não parece morta. Caminhe por seus corredores hoje, e você sentirá algo vibrando logo abaixo da superfície. Não são fantasmas nem deuses, são ecos de mitos, de vidas, de perguntas que se recusam a ir embora. Milhares de anos após sua queda, Knossos ainda nos prende no seu labirinto. Turistas se perdem em seus corredores. Arqueólogos buscam respostas. Escritores inventam novas histórias, inspirados por sua sombra. O Minotauro pode ser mito, mas a sensação do labirinto é real. Não sabemos quem governou Knossos. Não sabemos os nomes de seus reis, rainhas ou sacerdotes. Não sabemos que preces sussurravam ou as leis que seguiam, mas sabemos que amavam a beleza. Sabemos que cultuavam a natureza. Sabemos que entendiam o equilíbrio entre arquitetura e arte, entre ritual e realidade. E sabemos que foram os primeiros. Antes do Partenon, antes de Roma, antes dos templos hebraicos ou palácios persas, existiu Knossos, um palácio que era também cidade, uma cidade que era também templo, um templo que talvez fosse também uma história. Talvez seja isso que o labirinto realmente é. Não uma prisão, não um enigma, mas uma narrativa talhada em pedra, um mito em forma de arquitetura. A lenda do Minotauro não brotou do nada. Veio deste lugar, da confusão de seus corredores, do temor reverente pelos rituais com touros, da admiração das gerações que tentaram entender seu mistério. Os gregos transformaram em história. Nós transformamos em arqueologia. Mas no fundo o Knossos sempre foi as duas coisas. Hoje podemos caminhar por suas ruínas sob a luz do dia. Fotografar, desenhar mapas,
até reconstruir seus afrescos. Mas o mistério não sumiu. A linha entre fato e lenda ainda brilha como miragem sobre a pedra quente. Talvez seja por isso que Knossos resiste, porque não nos dá todas as respostas. Lembra que, às vezes, a história não existe para ser resolvida, mas para ser sentida. E Knossos, antiga, emaranhada, meio esquecida, não é só um ponto no mapa. É uma pergunta. Uma pergunta que nos leva cada vez mais fundo a cada passo. E como Teseu, todos nós ainda estamos seguindo o fio.